isso nós queremos cantar aleluia ao teu nome. Aleluia, salve estou. Aleluia, pois tua graça veio a nós. Cantarei teu precioso amor. Cantarei teu precioso amor. Tu é glória. Por amor veio a nós, pela fé vamos, pois, a ti. Teu poder é sem fim, por teu nome nós vencemos aqui. Derrotou o mal e a morte já venceu. Trevas destruiu, a porta então abriu. Canto assim, aleluia ao teu nome. Aleluia, salve estou. Aleluia, tua graça veio a nós. Cantarei teu precioso amor. Cantarei teu precioso amor. Amor tão grande, tão precioso, tua graça faz-me vencedor. Amor profundo, tão infinito, é bem maior que o meu pecado. Amor tão grande, tão precioso, tua graça faz-me vencedor. Amor profundo, tão infinito, é bem maior que o meu pecado. Canto assim, aleluia ao teu nome. Aleluia, salve estou. Aleluia, tua graça veio a nós. Cantarei teu precioso amor. Cantarei teu precioso amor. Cantei aleluia ao teu nome. Aleluia, salve estou. Aleluia, tua graça veio a nós. Cantarei teu precioso amor. Cantarei teu precioso amor. Cantarei teu precioso amor. Tu é glória. Através da tua cruz viemos nós te adorar aqui. Vamos então abrir as Escrituras no Salmo 22. Este Salmo 22, talvez porque antecede o 23, e o 23 é aquele Salmo muito conhecido, Salmo que toda a gente conhece, e o Salmo 22, digamos que
estará um pouco na sombra do 23 e não é tão conhecido. Mas o Salmo 22 é um salmo profético, um salmo escrito, Salmo de Davi, e um salmo que nos fala da morte do Senhor Jesus Cristo, que nos fala da cruz, que nos aponta para o Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de Páscoa, dia também em que muitos de nós, ou quase todos nós, nos vamos juntar com grande parte da nossa família, a almoçarmos juntos. Que o Senhor nos ajude a tornar claro. Ainda ontem, o meu irmão mais velho ligou-me para desejar uma boa Páscoa. E foi ele que me perguntou, não fui eu que disse nada, mas ele perguntou-me o que é que era para nós a Páscoa. E tivemos ali quase meia hora ao telefone e naquela meia hora eu disse-lhe aquilo que nunca lhe tinha dito. E foi ele que me procurou. Tive-lhe a oportunidade e ele chegou ao fim e disse, assim faz mais sentido. E o que é importante, irmãos, é que nós possamos ajudar os nossos familiares a entender as coisas, a entender o porquê da cruz, o porquê da Páscoa, para que eles possam ver como tudo faz sentido, como tudo se encaixa. E, de facto, este salmo começa com estas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Foram as palavras que o Senhor Jesus disse ali naquela cruz, na cruz. Estamos a falar de um salmo que foi escrito cerca de 1000 anos, mais ou menos. Cerca de 1000 anos antes de o Senhor Jesus ter nascido. Antes de o Senhor ir à cruz. 1000 anos. E já Davi falava acerca do Senhor Jesus e daquilo que o Senhor Jesus iria dizer ali na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Iria falar acerca do Senhor Jesus ali pendurado naquela cruz, abandonado por todos, abandonado pelos discípulos, abandonado pelo próprio Pai, ali suspenso entre o céu e a terra, abandonado por todos. E porquê? Por mim e por ti. Porque o meu pecado, porque o vosso pecado, porque o nosso pecado caía sobre ele. Era o pecado que o fazia separação entre ele e Deus. Era o pecado que fazia separação entre nós e Deus. E o nosso pecado, ele que nunca pecou, ele que nunca na sua boca se achou engano, os nossos pecados, ele foi feito pecado, porque caíram sobre ele os nossos pecados. E por causa disso, o Pai teve que o abandonar. Teve que se ausentar ali, naquela cruz. E por isso ele disse estas palavras. Porque ele, até aí, a comunhão entre ele e o Pai era total. Mas naquele momento, quando os nossos pecados caíram sobre ele, quando ele foi feito pecado por nós, o Pai se teve que afastar. E ali o Senhor Jesus ficou só. E mais ainda neste salmo nós lemos no versículo 6: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Foram estas as palavras que lhe foram dirigidas também, e mais à frente nós iremos lê-las no Evangelho de João. Confiou no Senhor, o Senhor então que o livre. O Senhor foi desprezado por todos.
O Senhor foi maltratado por todos. Irmãos e amigos, por amor de cada um de nós. Diz o versículo 16: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, trespassaram-me as mãos e os pés. Como eu disse, este salmo foi escrito cerca de 1000 anos antes de o Senhor ter ido àquela cruz. Até aí nunca ninguém havia sido crucificado. Como sabemos, os povos tinham, cada povo tinha a sua forma de castigar os malfeitores. Uns enforcando-os, outros na guilhotina, outros de todas as maneiras. Mas ninguém havia sido crucificado. E foram os romanos que introduziram a crucificação. Os romanos, o Império Romano só surgiu cerca de 750 anos depois deste salmo ter sido escrito. Quem é que pode pôr em dúvida a cruz? Quem é que pode pôr em dúvida a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Tudo aconteceu da forma como estava escrito. Tudo aconteceu. O Senhor Jesus, Ele morreu. Ele foi traído por 30 moedas de prata. Ele foi crucificado. Tudo isto aconteceu conforme estava escrito. Tudo se cumpriu. Nada aconteceu por acaso, mas tudo aconteceu tal como o Senhor havia dito. E havia dito milhares e milhares de anos antes. Milhares de anos antes. O Senhor havia dito a forma como o Senhor Jesus iria nascer. A forma como o Senhor Jesus iria morrer. Tudo aquilo que iria acontecer na crucificação. Diz o versículo 18: repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Exatamente como aconteceu. Os soldados lançaram sortes sobre a túnica. Tudo aconteceu como o Senhor havia dito. De facto, irmãos, o que é que está escrito? O que é que foi escrito acerca de Maomé? Alguma coisa foi escrita acerca de Maomé, sobre como é que ele havia de viver, como é que havia de nascer? Alguma coisa foi escrita acerca de Buda, como é que ele havia de viver, nascer? Alguma coisa foi escrita? Alguma coisa? Nada. Mas acerca do Senhor Jesus, tudo foi escrito antes, muitos e muitos anos antes. E tudo aconteceu tal como estava escrito. No Evangelho de João, no capítulo 19, nós temos, logo no capítulo 18, no versículo 38, nós temos estas palavras de Pilatos: não acho nele crime algum. Esta frase se repete também no capítulo 19 por várias vezes. No versículo 4 do capítulo 19 diz: saibais que não acho nele crime algum. No versículo 6 diz: porque eu nenhum crime acho nele. Portanto, o Senhor Jesus estava inocente. O Senhor Jesus estava inocente. Todas as acusações que lhe foram feitas eram falsas. Todas as acusações que os homens lhe fizeram eram falsas. Mas tudo aquilo que Deus disse acerca dele era verdade. Todas as acusações que os homens lhe fizeram eram falsas. Arranjaram testemunhas falsas. Acusaram de mil e uma coisa. Mas ele estava inocente. Nada daquilo que acusavam era verdadeiro. Mas aquilo de que Deus disse acerca dele, isso é e será sempre verdade. Porque aconteceu exatamente como Deus disse. Como Deus falou. Como Deus disse, assim aconteceu. Portanto,
acerca daquilo que Deus disse era verdade. Tudo se cumpriu. Mas, em relação àquilo que os homens o acusavam, ele estava inocente. Ele nunca cometeu crime algum. Nunca na sua boca se achou engano. Nunca ele cometeu nenhum pecado. Mas, no entanto, é este homem inocente que é levado perante Pilatos. Diz no capítulo 19, versículo 1, Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Este homem inocente foi açoitado. Ele não tinha cometido crime nenhum. Ele não tinha feito absolutamente nada. Ele estava inocente e foi açoitado. E deixar de dizer, ele não levou uns açoites. Ele levou os chicotadas, que segundo dizem os entendidos, os chicotes que os romanos usavam para fazer isso, eram cravados com pecados de osso. E quando aquelas tiras bateram nas costas do Senhor Jesus, arrancaram pedaços de carne. E arrancaram a carne. Ele estava inocente. Ele não havia cometido crime nenhum. Mas, no entanto, ali estava ele, sendo açoitado. E mais, puseram-lhe, diz o versículo 2, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é Rei. Ele foi coroado naquela altura com uma coroa de espinhos. Uma coroa de espinhos. Como devem imaginar, esta coroa de espinhos não lhe foi colocada na cabeça com toda a delicadeza. Esta coroa de espinhos foi-lhe colocada na cabeça com toda a brutalidade. E estes espinhos perfuraram-lhe a cabeça. Sofrimento atroz de um homem inocente. De um homem que não havia cometido crime nenhum. Aqui está patente a malvadez do homem. A maldade do homem está bem patente. E diz mais, versículo 3, e diziam, salve Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Ele foi humilhado. Gozaram com ele, humilharam-no, esbofetearam-no. Que mal fez ele? Não acho nele crime algum. Ele estava inocente. Não havia cometido crime nenhum. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse: eis aqui vos trago para fora, para que saibais que não acho crime nele algum. E vendo, pois, os principais sacerdotes e os servos gritavam, dizendo: crucifica-o, crucifica. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam os judeus: nós temos uma lei, segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. A acusação era que ele se havia feito filho de Deus. Ele não se fez filho de Deus, ele era filho de Deus. Mas ele era Deus. Ele não disse que a acusação era, ele diz que fez. Não se fez. Ele era o Filho de Deus. E o Filho de Deus estava em ser entregue às mãos dos homens e sofrer tudo isto. E disse, então Pilatos disse, o versículo 10, disse, pois, Pilatos: não me falais a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, cima te não fosse dado. Tudo isto aconteceu, irmãos, porque Deus permitiu que acontecesse. E tudo isto aconteceu, sabem porquê, irmãos? Por mim e por cada um de vós.
quando o nosso Deus permitiu que o seu Filho fosse entregue às mãos dos homens e lhe fizessem toda esta barbaridade, lhe causassem todo este sofrimento, sabem em quem é que ele pensava? Não era no seu Filho. Ele pensava em mim e pensava em cada um de nós. Éramos nós que estávamos no seu pensamento. Porque ele podia perfeitamente enviar os seus anjos e ter todo o poder para retirar dali o seu filho. Mas ele não o fez. E não o fez porquê? Não o fez por amor. Não o fez por amor. Por amor de mim e por amor de cada um de vós. Portanto, tudo aconteceu conforme o Senhor havia dito. O Senhor não era merecedor de tudo aquilo que ele passou. No final diz, e era a preparação, versículo 14, a preparação da Páscoa, e quase à hora sexta, e disse os judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, tira, crucificam. Disse Pilatos, sei crucificar o vosso rei. Responderam os principais sacerdotes, não temos rei senão a César. O clamor era crucificam. Era esse o clamor que se ouvia, crucificam. E o Senhor Jesus foi levado à cruz, diz, levando ele, no versículo 17, ele às costas a sua cruz. Aquela era a sua cruz? Não, aquela era a minha cruz. Aquela era a vossa cruz. Éramos nós que merecíamos aquele castigo. Éramos nós que merecíamos passar por toda aquela afronta. Aquela cruz não era sua, porque ele nunca pecou, nem nunca se achou engano na sua boca. Ele não era merecedor de passar por tudo aquilo. Aquela cruz era minha, aquela cruz era nossa. Ele tomou-a como sua. Ele tomou o nosso lugar ali na cruz, irmãos. Ele pensou em nós. Ele não pensou nele, pensou em nós. Sem todo este sofrimento, e o que é que seria de nós? Não havia esperança para nós. Não fora este sofrimento e não havia esperança para nós. Estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas porque o Senhor Jesus, ele tomou o nosso lugar. Ele suportou todo o castigo, toda a afronta. Ele foi pendurado naquela cruz. As suas mãos e os seus pés foram trespassados por amor de nós. Depois, diz o versículo 23, tendo pois os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Fala da perfeição do Senhor. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a Escritura que diz, dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. O que é que lemos no Salmo 22? Aqui se cumpriu aquilo que foi dito no Salmo 22. Aquilo que foi dito 1000 anos antes se cumpriu. Toda a palavra de Deus se cumpre. Tudo aconteceu como o Senhor havia dito. E diz o versículo 30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Está consumado. Está feito. A obra está completa, irmãos. O Senhor Jesus completou todo o plano da salvação. Tudo quanto era necessário fazer, Ele fez. E tudo aconteceu tal como o Senhor havia dito. Portanto, tudo aquilo que foi dito apontava para Jesus. Como é que se pode pôr em dúvida a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Tudo aconteceu conforme estava escrito. O Senhor Jesus é o Messias. O Senhor Jesus é o Salvador.
Ele é o meu Salvador. Ele é o nosso Salvador. Ele realizou todo o plano de Deus. Nada ficou por cumprir. Tudo se cumpriu. E tudo se cumpriu conforme o Senhor havia dito. Se alguma destas coisas tivesse falhado, então ele não era o Messias. Se em vez de ter sido vendido por 30 moedas fosse por 29 ou 31, então ele não era o Messias. Se ele, em vez de ter sido as suas mãos e os seus pés, em vez de ter sido cravados, trespassados pelos pregos, ele tivesse sido apenas pendurado ali na cruz, então ele não era o Messias, porque não acontecia conforme aquilo que estava escrito. Mas ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus. Ele é aquele de quem a Escritura fala. Ele é aquele de quem ele próprio disse: é de mim que a Escritura fala, é de mim que a palavra fala, e tudo aponta para o Senhor Jesus. Ele é digno de que depositemos toda a nossa confiança nele. Ele é o Salvador. Foi ele que cumpriu todo o plano de Deus. Ele morreu naquela cruz. Ele foi colocado no túmulo. É curioso que o túmulo foi José de Arimateia e Nicodemos, aqueles dois discípulos que foram de noite ter com Jesus. Mas foi nesta altura, precisamente, em que todos abandonaram o Senhor, que eles se identificaram com Ele. Às vezes nós fazemos maus juízos, pensamos que aqueles que dão muito nas vistas é que são. Mas na retaguarda há muita gente que não conhecemos, que não dá muito nas vistas e faz também uma grande obra. Faz também uma grande obra. Não é por não aparecer que não faz. Não é por não aparecer que não é. Mas na retaguarda há também grandes homens e grandes mulheres. E quando é preciso aparecer, aparecem. Mas mesmo quando não aparecem, estão lá, estão servindo. E foram eles. Foi no túmulo, no sepulcro de José de Arimateia. Até o sepulcro não era dele. Nada era dele. Ou seja, ele tomou tudo o que era nosso. E o que é que era nosso? O pecado, a maldade. Ele tomou tudo o que era nosso. Para quê, irmãos? Para que nós agora tomemos tudo aquilo que é dele. Amém. Para que nós tomemos agora dele tudo aquilo que ele ganhou na cruz. A salvação, bênçãos sem fim, a comunhão com Deus, o sermos filhos de Deus. Ele tomou o que é nosso e aquilo que era nosso levou a sofrer. Mas ao recebermos aquilo que é dele, leva-nos a alegrar-nos. Leva-nos aonde? Leva-nos à glória. Aquilo que era nosso levou à cruz. Ao tomarmos aquilo que é dele, leva-nos ao céu. Leva-nos à presença de Deus. Irmãos, ele foi colocado no túmulo. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Aqueles que entraram no túmulo, a única coisa que viram foram os lençóis no chão. Porque ele venceu a morte. Ele está vivo. E porque ele vive, nós vivemos também. Irmãos, tudo se cumpriu conforme a palavra de Deus. Tudo se cumpriu em relação tanto ao nascimento quanto à crucificação. Tudo se cumpriu conforme o que o Senhor havia dito há muitos, muitos anos atrás. E tudo se cumprirá hoje, conforme o Senhor diz. E hoje, e para terminar, em Atos no capítulo 4, o Senhor diz-nos o quê? Atos capítulo 4, a partir do versículo 10, diz-nos assim: seja conhecido, isto é Pedro discursando no Sinédrio, Pedro e João, e diz então assim: seja conhecido de vós todos
e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Esta é a palavra do Senhor, e esta palavra cumpre-se. Não há ninguém que seja salvo a não ser por Jesus Cristo. Tal como se cumpriu a palavra do Senhor que foi dita centenas de anos atrás, cumpriu-se. Esta palavra se cumpre também. Ninguém pense que alguma vez será salvo sem Jesus. Ninguém pense. Quem pensar isso está completamente errado. E o seu fim é o inferno. Portanto, porque não há, como diz a Escritura, em nenhum outro há salvação. Fora de Jesus não há salvação. Há quem pense que depois, um dia, Deus terá misericórdia e Deus... Não. Deus cumpre a sua palavra. E quando Deus diz que fora de Jesus não há salvação, Ele cumpre a sua palavra. Quem não crer em Jesus como seu Salvador está perdido. Mas crer em Jesus como seu Salvador, esse pode ter a certeza que está salvo. Eu espero que todos nós aqui nesta manhã possamos ter esta certeza. A certeza da salvação. Possamos já todos ter aceite Jesus como nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe. Amém. As estrelas choraram sua morte, o Salvador do mundo caído estava. Seu corpo derramou, seu sangue lá na cruz, levando sobre si a nossa dor. Seu fôlego parou, o céu de longe viu, na escuridão ficou o Rei dos Reis. A guerra se travou, a morte ele venceu, o inferno para sempre quebrado foi. O chão então tremeu, a pedra removeu e nada superou.
Sim.